Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou o Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia, e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar, aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Está aqui hoje o professor Pedro Simões, advogado, também é procurador do Estado. Vai conversar comigo sobre direito constitucional hoje. Como a Constituição interfere na sua vida em tudo? Vai ser uma aula que eu pedi para ele dar aqui no vídeo. E eu espero que esteja se sentindo bem. Está tudo bem com a família? Tudo bem, Benito, graças a Deus. Estamos nos cuidando, rezando bastante, para passar essa pandemia terrível. E sempre com as medidas necessárias, Benito? Você sabe que eu estou sempre com álcool gel, com álcool em mãos, usando máscara. E vamos seguindo, graças a Deus, para a vitória com as vacinas, com distanciamento, a gente vai seguindo o nosso caminho com as bênçãos do Todo-Poderoso. Perfeito. Aqui a gente está tentando manter uma distância de 1,5 m, para cada um dos entrevistados. Eu tirei um pouco dos meus colegas, dei folga para eles até agora, começo de abril, para evitar a aglomeração, mesmo assim, ainda às vezes aglomera ainda. Aglomera que eu digo até 5 pessoas, porque mais que isso também aqui no estúdio não entra. Ah, certo. Aí, mas tá, estamos sobrevivendo. Com é certeza. Importante. E tem o meta aprovar também, que a gente vai falar no finalzinho. Como é que anda, depois dessa mudança de novo na OAB, que é uma pena. Rapaz, eu estou pensando, é que eu não consigo lembrar quando é que foi, mas eu acho que foi em março do ano passado que eu fiz a primeira prova. Já vai para um ano e pouco. E eu até agora não resolvi a OAB ainda, vai fazer a segunda prova. Cara. Mas logo resolverá, Benito? Mas assim, eu só estou dizendo que, é inacreditável, assim, a pandemia conseguiu dar uma esculhambada geral. Geral. Está atrasando tudo, Benito? Mas nós vamos vencê-la. Vamos à luta. Eu vou chamar a vinheta e vamos começar a conversar, tá bom? Tá ótimo, Benito. Obrigado. Por favor, Eudes, vinheta. Vamos lá. Professor, mais uma vez seja bem-vindo. É muito legal poder trabalhar com questões que podem impactar positivamente na vida das pessoas, ainda mais que a gente sai aqui em 4 horários distintos, então eu nunca sei quem está assistindo e onde está assistindo, em que lugar do estado, do Baixo Madeira ou da cidade alguém está vendo. Ou das cidades, porque alcança mais de 30 municípios. 1,5 milhão de habitantes alcança esse sinal. Até mais, eu acho. Quando é pela Rede TV. Tem mais os periféricos, TV Cultura e as outras duas que a gente trabalha aqui. Professor, eu queria que hoje você desse uma aula para as pessoas, eu vou lhe entregar a palavra. O que é a Constituição, para eles entenderem o papel deles na Constituição. Fala das cláusulas pétreas, faça assim um apanhado para as pessoas entenderem que eles têm que amar essa Constituição e tem coisas que acontecem na Constituição que quando são... vou dar um exemplo. O caso Lula. Foi feita uma gambiarra na Constituição. Olha aí
Olha aí, passou um pouco de tempo, só nem foi muito, olha o tamanho do rolo que está. Não estamos entrando aqui em detalhes se o cara é inocente ou se o cara é culpado. Mas a maneira como ele foi julgado e preso estava à margem da Constituição vigente há alguns anos atrás. Né? Aí o pessoal fez uma... E também quer que o senhor explique a questão da interpretação. Porque está lá escrito a letra fria da Constituição. Aí cada um interpreta, né, consegue interpretar cada coisa, né, onde às vezes nem tem vírgula. Então, eu queria que o senhor trouxesse, né, eu peguei só um exemplo, o caso do Lula, que foi mexida a Constituição, não foi, aí foi interpretada diferente, a diferença de mexer na Constituição e interpretá-la a seu bel prazer. Aí teve que voltar tudo para estaca zero. Professor, então, hoje nos deu uma aula de Constituição, o que é Constituição, as cláusulas pétreas para as pessoas entenderem que é um direito delas, isso. Tá? E aí é com o senhor a partir de agora. Benito, primeiramente, obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre uma honra, uma satisfação estar aqui no seu programa, na sua companhia, na companhia do Eudes também. E hoje, como você bem disse, com a equipe reduzida, né, a equipe do estúdio reduzida, em cumprimento ao decreto e às medidas necessárias para o combate e a vitória sobre essa pandemia. Benito, primeiro, a Constituição, ela deixa eu só te pedir, eu vou ter que mandar uns abraços antes, cara. Claro. Porque senão eu vou esquecer os abraços. Com certeza. Tá? Vamos lá. Vou mandar um abraço especial a 2 lugares no Rio Grande do Sul que nos assistem, na Parabólica e também no YouTube, que é a minha cidade natal de Arroio Grande, ao Cristiano Uber, né? Parabéns. Obrigado pela sua audiência, Cristiano Uber. Eu agradeço pela maneira como você participa, assiste o programa, faz críticas. E olha que ele está numa outra realidade, mas em programas como esse atendem a você. Por exemplo, ele está numa estatal que vai ser rifada, que querem que seja rifada, né? Mas se mudar o governo já não é mais. Um exemplo. Então, um abraço ao Cristiano Uber, a Lilian, sua esposa, ao seu filho Mataus. Um abraço a vocês. A outro é o Leonardo, né? O senhor Leonardo, eu esqueci o sobrenome dele, mas assim, já de Jaguarão, né? Um abraço a você, né? Obrigado também por nos assistir aí na região de Jaguarão, né? Online, né? Nos assiste. Então, e a todos vocês que nos assistem em vários lugares do estado, a sua esposa, Kátia Areias, né? Um abraço a você, ao seu filho Genaro, né? E prometo, né, já lembrando da família toda, que sempre que possível vou lembrar de vocês no programa. Então, um abraço aí ao senhor Leonardo, né, que nos assiste, e ao irmão dele, o Rodolfo. Bom, agora vai lá, agora é com você, meu querido, que eu tenho que fazer essas... Então, com certeza. E o programa, Benito, tem um alcance muito grande, né? Eu dou aula em faculdades aqui em Porto Velho, e os alunos sempre falam, professor, a gente tem assistido ao programa, ao conteúdo lá com o Paulo Benito, com os convidados dele. Outro dia veio inclusive o professor Moisés Marinho aqui, né? Então, o seu programa, Benito, tem um alcance maior do que nós todos podemos imaginar, né? Mas, Benito, eu dizia que a Constituição é o principal instrumento jurídico. Eu vou ter que saber, não. É Leonardo Silveira. Eu tinha que lembrar. Opa. Leonardo Silveira é o meu abraço fraterno, tá bom? Professor Leonardo Silveira, né? O senhor, eu não sei. Eu acho que ele é empresário lá. Então pronto. Tá bom. Um abraço ao Leonardo aí, Silveira. Então, Benito, a Constituição é o principal instrumento jurídico de um Estado de Direito, e hoje não existem estados no mundo inteiro, países, que não tenham o seu ordenamento jurídico fundamentado numa Constituição, mesmo os estados não democráticos, né? Porque nem todo estado no mundo, nem todo país é democrático como o nosso, né? Então, a Constituição é um instrumento jurídico, é um documento dentro do qual estão todas as normas de constituição e defesa de direitos, de constituição do Estado e de defesa de direitos dos cidadãos, né? Tanto que nós costumamos dividir
as normas constitucionais em elementos orgânicos e elementos limitativos, né? Os elementos orgânicos são as normas e os princípios que dizem respeito à estrutura e à organização do Estado, né? E os elementos limitativos trazem um rol de direitos e garantias fundamentais das pessoas em face do Estado, porque às vezes o Estado, quando ele age em benefício da população, do interesse público, ele é como um rolo compressor, né? Então, às vezes, ele quer atropelar direitos e garantias fundamentais. E, Benito, dentro do atual contexto político que nós estamos vivenciando e de pandemia, às vezes eu fico muito agoniado quando se fala em golpe, tentativa de golpe, porque a própria Constituição, ela traz em si normas de contenção de crises institucionais, né? O estado de defesa, o estado de sítio, né? Lá dos artigos 133 e seguintes da Constituição. Então, a própria Constituição, ela já estabelece normas e princípios importantes e necessários à contenção das crises institucionais. E você também mencionou, Benito, na questão das cláusulas pétreas, ou princípios constitucionais sensíveis lá do parágrafo 4º do artigo 60, que são direitos fundamentais nossos, né? Então, sobre esses assuntos que estão lá no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição, que fala na forma federativa do Estado brasileiro, que fala dos direitos fundamentais, da proibição de pena de morte e de outras penas cruéis, como o degredo, sequer o poder público pode deliberar sobre isso. Quer dizer, discussão que tende a abolir cláusulas pétreas ou princípios constitucionais sensíveis, sequer podem ser iniciadas, né? Discussões tendentes a abolir esses direitos fundamentais sequer podem ser iniciadas. Então, eu sinto calafrios, né, quando se cogita em uma nova ordem constitucional, porque a Constituição brasileira, ela é excelente. Talvez ela seja muito extensa, né, o que nós chamamos de uma Constituição prolixa ou analítica, mas nem por isso ela deixa de ter a sua importância, né? Ulisses Guimarães a chamou de Carta Cidadã. Quer dizer, é uma Constituição extremamente importante, que passou dos seus 30 anos, e o nosso sonho é que ela chegue a mais de 200 anos, como já chegou a Constituição dos Estados Unidos, que é do século XVIII, né? Então, nós temos que amar e defender a nossa Constituição, porque ela é a nossa garantia de que nossos direitos fundamentais, como cidadãos brasileiros que todos somos, serão respeitados e cumpridos pelo Estado brasileiro e por outras pessoas, né? Então, realmente, Benito, às vezes eu me surpreendo com algumas manifestações, sobretudo quando vem de setores governamentais. Você mencionou, Benito, na questão do julgamento do presidente Lula, inclusive já tratado em outros programas seus, inclusive alguns eu assisti, né, Benito, porque eu sou um telespectador fiel seu, e o grande problema com relação ao julgamento do presidente não é tanto com mérito, mas com relação à segurança jurídica, né? Porque nós temos lá na Constituição, no artigo 5º, o princípio da presunção do estado de inocência, ou, como comumente é chamado princípio da inocência, que diz expressamente na Constituição, uma pessoa só pode ser considerada culpada após o trânsito em julgado de uma decisão judicial condenatória. Até 2018, esse princípio não tinha dúvidas no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Aí o Supremo Tribunal Federal resolveu alterar o seu entendimento. Passou a entender que é possível a execução provisória da pena após a confirmação da condenação em segundo grau de jurisdição, né, pelo tribunal, ao julgar recurso. Só que, Benito, agora tivemos 2 anos depois, 2 anos e meio, menos de 3 anos depois, uma mudança de entendimento novamente, voltando a ser o que o princípio da presunção do estado de inocência prega, que é considerar uma pessoa culpada após o trânsito em julgado de uma decisão condenatória.
E é necessário ressaltar que o Brasil não segue e não deve seguir apenas as normas do direito brasileiro. O Brasil é um país signatário de tratados internacionais, como é o Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, e que lá prevê o princípio da presunção do estado de inocência, o princípio da inocência. Então, Benito, isso é importante mencionar também, que nós não devemos cumprir apenas as normas do direito brasileiro. Nós também devemos obediência às normas internacionais, sobretudo quando o Brasil assina tratados e incorpora o direito internacional as normas de tratados que o Brasil assina ao direito brasileiro. Quem faz isso é o Congresso Nacional, por meio de decretos que incorporam as normas de tratados internacionais que o Brasil assina ao direito brasileiro. Então, Benito, a Constituição ela tem essa importância. Ela garante direitos a todos nós, ela faz a apresentação do Estado brasileiro, então é o RG do Estado brasileiro, lá diz qual que é a nossa forma de Estado, nós somos uma república federativa, lá diz quem governa, quais são os limites de quem governa, quais são os direitos fundamentais, individuais e sociais de todos os cidadãos brasileiros, indistintamente, como que se acessa aos cargos públicos, enfim, uma série de direitos e garantias. Então, a Constituição Federal, mais do que nunca, ela deve ser superestimada, ela deve ser valorizada, sobretudo por nós, brasileiros. E mais ainda em épocas de crises institucionais, como a que nós estamos vivendo. Felizmente, o Brasil, já há alguns anos, não é de hoje, né, vive crises institucionais que envolvem, né, escândalos de corrupção e uma certa instabilidade governamental, e aí vem a crise política e, para piorar, a pandemia, né, que está assolando o mundo inteiro, principalmente o Brasil. Mas, nesses momentos, nós temos que ter calma e respeitar a Constituição Federal. Lembrar que a Constituição Federal traz normas de contenção de crises institucionais, inclusive. Perfeito. Acho que essa já foi uma explicação geral, né, da Constituição. Isso. Né? A gente já falou que são cláusulas pétreas, né? Só vamos repetir elas quais são. A cláusula pétrea... Isso, a forma federativa de Estado, os direitos fundamentais, o voto direto, universal e secreto, né? São esses as cláusulas pétreas que estão lá Nos direitos fundamentais está incluído o direito à saúde, educação e moradia. Isso, exato, porque nós temos os direitos individuais e os direitos sociais. Aí as pessoas vão em casa perguntar, mas por quê? Se eu tenho direito a isso, na verdade, isso não me acontece no dia a dia. Pois é, essa é uma grande questão, Benito. Aí porque... você pode explicar para eles que a Constituição nossa tem uma previsão. Isso, exato, porque a nossa Constituição, ela é uma Constituição garantista, né? Ela é uma Constituição programática, ou seja, nem tudo que está escrito nela é de aplicação imediata. Existem normas constitucionais que são de aplicação direta e imediata. Entretanto, outras dependem de normas regulamentadoras, nós chamamos de normas constitucionais de eficácia limitada, e que, portanto, dependem de regulamentação por legislação infraconstitucional e por toda uma tomada de providências do Estado para efetivamente cumpri-las. Então, né, Benito, lá no artigo 6º nós temos direito à moradia, à educação, à cultura, à prática de esportes, mas, infelizmente, o orçamento ele é limitado. Infelizmente, o Estado nem sempre consegue cumprir com o seu papel diante de todos os cidadãos brasileiros. E prova disso é a pandemia. Né, Benito? A pandemia ela tem demonstrado a dificuldade que o Estado brasileiro está enfrentando em todos os níveis da federação, desde o governo federal até os estaduais, o governo distrital, do Distrito Federal e os municípios, em garantir a saúde de todos nós. Né? Por quê? Porque os recursos orçamentários e financeiros são limitados. O cobertor é curto, como se diz, né, Benito? Se você puxa para cobrir a orelha, você descobre o pé. Se você quer cobrir o seu pé, você descobre a sua orelha.
Então, por conta disso, infelizmente, nem sempre é possível garantir aos cidadãos brasileiros todos os direitos que estão elencados na Constituição Federal. Agora, isso não significa que o Estado brasileiro não deva tentar cumpri-los. Por isso que é uma Constituição programática, ou seja, o Estado brasileiro deve programar-se para, num futuro próximo, né, Benito, poder garantir esses direitos fundamentais sociais a todos os cidadãos, né? Existe o princípio da reserva do possível, que é uma criação do Tribunal Constitucional Alemão, de um caso em que um alemão queria ser médico, e para ser médico tem que estudar medicina. Sim. E aí ele foi à Constituição Alemã e verificou que tinha uma norma parecida com a nossa, de que o Estado alemão deve garantir aos seus cidadãos o direito à educação. E aí ele entrou com uma ação exigindo do Estado alemão o direito de se matricular numa faculdade de medicina pública na Alemanha. E o Tribunal Constitucional Alemão entendeu que não era uma norma de aplicabilidade imediata, né? Quer dizer, dependia de uma série de circunstâncias, inclusive dotação orçamentária e financeira, que impedia o Estado alemão de garantir a todos os seus cidadãos o direito à educação pública, né? Então, isso foi importado pelo Brasil. O Brasil importou esse princípio que tem sido utilizado como defesa, né? Inclusive nas ações que envolvem os entes públicos, não é possível garantir a todos os cidadãos brasileiros todos os direitos fundamentais que estão previstos na Constituição Federal, né? Agora, volto a dizer, tá, Benito, isso não significa que o Estado brasileiro não deve se programar, não deve buscar recursos, não deve procurar se organizar da melhor maneira possível para, sim, atingir e garantir a maior quantidade de pessoas, garantir direitos à maior quantidade de pessoas que ele puder. Por isso nós temos os programas sociais, né? Vou citar alguns, o Minha Casa, Minha Vida, que é do governo federal, né? Aqui nós temos programas sociais, né, no governo do estado e no município de Porto Velho para garantir direito à moradia, à regularização fundiária. Então, isso é uma obrigação que os governos têm, que está prevista na Constituição Federal. Tá. Eu vou chamar o intervalo comercial. No próximo bloco, a gente, saindo da Constituição para o Constitucionalíssimo, vamos falar do curso. Tá ok. Tá bom? O jogo rápido é no lá. Outro cá. O conceituado canal Olhar Digital pesquisou e o público escolheu a Brasil Digital como a melhor velocidade de internet em Rondônia. Somos Top One, a número 1 em velocidade. Aproveite a promoção para celebrar este prêmio. 400 MB por R$ 149,90, mais Super Wi-Fi. Brasil Digital, você conectado. Portal O Rondoniense. Notícias de seu município, estado, do Brasil e do mundo. Sobre saúde, economia, política, esportes, cultura, tecnologias e muito mais. Com a credibilidade que você precisa. orondoniense.com.br. Sob medida. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. E estética Mãos de Fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6158, bairro Igarapé.
que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Bom, agora chegou a hora de nós falar do Meta Aprovar. Conte para nós o que tem de novidade lá e como é que vocês estão trabalhando com essa questão do adiamento das fases da OAB. Bom, Benito, nós iniciamos as aulas, né, na semana passada e nós estamos enxergando o adiamento da prova da OAB como uma oportunidade de... Também enxergo dessa forma. Né, como uma oportunidade de fortalecer, de estudar mais e de preparar melhor os nossos candidatos. Então, estamos com todos os cuidados necessários, utilizando máscaras, distanciamento, bastante álcool, a gente esteriliza a sala antes de iniciar. E também, Benito, a novidade é essa, né? Nós estamos fazendo um intensivão para a primeira fase, para os candidatos que ainda não passaram pela primeira fase, e, ao mesmo tempo, já preparando para a segunda fase. Mantemos a nossa parceria com a plataforma OAB+, são quase 2.700 questões objetivas para o candidato ir fazendo, e ele vai sendo acompanhado por uma inteligência artificial que vai identificando quais são as disciplinas em que ele precisa reforçar e qual o conteúdo que ele precisa reforçar. Então, Benito, nós estamos aí firmes, iniciamos as aulas, foi um sucesso, está sendo um sucesso. E aí a nossa meta é essa, né? A nossa meta é fincar no preparo, né? Quer dizer, aproveitar esse adiamento sem previsão da prova da OAB para reforçar os estudos, principalmente dos candidatos que ainda não foram aprovados na primeira fase. Então, convidamos a todos que têm interesse em fazer a prova da OAB, ser aprovado, que nos procurem. Estamos com condições muito especiais, tomando todos os cuidados possíveis e necessários para garantir a segurança de todos e aguardamos o contato de vocês lá no Meta Aprovar. Tá. Então vocês estão preparando concomitantemente a primeira fase e a segunda junto? Isso, exatamente, né? Então, para os candidatos que já foram aprovados na primeira fase, é um reforço, né? Porque você precisa ter bastante conhecimento. Não, por exemplo, eu estou tendo aulas lá no Meta Aprovar às quintas-feiras. Isso. Só de constitucional, que é o que eu vou fazer a prova. Exatamente. Aí o cara que quiser fazer só de penal, quarta-feira. E quais os outros dias mesmo? Isso. Aí, sexta-feira seria direito do trabalho, processo do trabalho. Segunda-feira nós estamos com direito civil e terça-feira com direito tributário, né? Aí vai servindo para a primeira fase e reforçando para a segunda. Isso, exatamente. Então, é uma dinâmica muito boa. É legal, tem funcionado porque eu gostei. bastante. Na minha sala tem gente que vai fazer a primeira fase ainda. Isso. E outros que vão, como eu, fazer a segunda. Exatamente. Da maior distanciamento, tudo perfeito. Viu? Exatamente. Então, fica o convite, né, Benito, aí a todos que quiserem conhecer o projeto, participar e se prepararem da melhor maneira possível. E, Benito, eu quero aproveitar e já lhe agradecer mais uma vez o convite a você, ao Wildes, a toda a equipe, e dizer que é sempre um prazer e uma satisfação estar aqui contigo nesses breves minutos que passam tão rápido. A companhia é agradável, então o tempo passa mais rápido ainda. E agradecer também aos nossos espectadores, à audiência, ao apoio, e desejar a todos muito sucesso, muita saúde, que se cuidem, para que a gente vença essa pandemia com as bênçãos do Todo-Poderoso, do grande arquiteto do universo. Vou aproveitar
sua presença aqui para desejar Hag Sameach Pesach. Opa, para você, maravilha. para sua Amém. família e para todos que nos veem. Amém, amém. Hag Sameach Pesach. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te conto aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.